Atenção, galera, retomando a nossa sequência de questões de matrizes que caíram nos vestibulares aqui do Amazonas, né, o FAM e o EA. Em 2014 nós tivemos matrizes no processo seletivo seriado da UEA, que é o SIS. Vamos resolver essa questão agora. Ela envolve o conceito de representação de uma matriz genérica e a operação produto. Então, primeiro vamos comentar o seguinte: o que se trata quando ele coloca esse 2 por 3? Esse 2 por 3 está se referindo à ordem da matriz. Ordem da matriz. Ou seja, isso representa a quantidade, respectivamente, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, se a matriz A é uma matriz 2 por 3, significa que ela vai ter duas linhas e ela vai ter três colunas, tá? Ela vai ter duas linhas e ela vai ter três colunas. Bem, agora vamos representar genericamente uma matriz desse tipo, uma matriz 2 por 3, tá? Uma matriz chamada de Azão geralmente vai ter seus elementos chamados de azinho. E o que é esse IJ? Esse IJ também refere-se à linha e coluna, mas não à quantidade, mas à posição. A posição do elemento. Então, quando eu falo da matriz A 2 por 3, eu estou falando da sua quantidade de linhas e colunas. Quando eu falar de um Azinho 2, 3, eu estou falando da posição do elemento dentro da matriz. Lembrando que matriz é uma tabela, serve para organizar dados. Então, uma matriz Azão vai ter, em geral, os seus elementos chamados de azinho. E aí eu vou ter o A11, ou seja, o elemento que está na linha 1, coluna 1, seguido do A12, que é o cara que continua na linha 1, só que agora está na coluna 2. E, por fim, o A13, o cara que está na linha 1, coluna 3. Por que por fim? Porque a minha matriz A tem uma ordem 2 por 3, ou seja, só tem 3 colunas. Se eu fosse seguir, eu teria o A14, o A15, mas aí eu estarei me referindo a uma matriz que, em relação ao número de colunas, teria uma ordem maior, tá? Abaixo do A11, do A11, eu teria o A21, o elemento que está na linha 2, coluna 1, e assim sucessivamente. Então, o A22 e, por fim, o A23. Então, galera, esse 2 por 3 aqui, ó, que aparece junto com a matriz, indica a ordem. Esse 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, que aparecem como índice dos elementos das matrizes, referem-se à posição do elemento. Em ambas as situações, primeiro eu refiro-me à linha e depois à coluna, nessa ordem, respectivamente, necessariamente. Só que quando eu falo da ordem, eu falo das quantidades. E quando eu estou falando do IJ, eu estou falando da posição. Tranquilo? Nesse nosso caso, a nossa matriz A tem seus elementos AJ todos obedecendo uma função. Isso nem sempre vai acontecer. Uma função de uma mesma lei nem sempre vai acontecer. Aqui todos obedecem a essa única lei algébrica aqui, 2i menos j. Então, por exemplo, o elemento 1 vai ser o elemento 2. Vamos fazer aqui, ó. O elemento 1 vai ser o elemento 2 vezes i. O seu i é a posição da linha, que é 1. Menos j, o seu j é a posição da coluna, que também é 1. Então, fica 2 menos 1, 1. Que é o elemento A12. O elemento A12 vai ser, portanto, 2 vezes i, eu estou seguindo esta lei. 2 vezes i, o i é a linha, então continuo na linha 1. Menos j, só que agora o j é 2, então fica 2 menos 2, 0. O elemento A13 continua na linha 1, então vou continuar fazendo 2 vezes i como sendo 2 vezes 1. Só que agora o menos j vai ser menos 3. Então, nós vamos ter menos 1. Então, já achei a galera da linha 1. O A11 é 1, o A12 é 0 e o A13 é menos 1.
Ah, professor, sempre a lei é essa? Não, depende da questão, né? Em 2014, a UEA trouxe essa lei. Em 2015 vai trazer outra, tá? Quem vai ser o A21? O A21 vai ser 2 vezes I, agora o I é 2, menos J, o J é 1, 4 menos 1, 3. O A22 vai ser 2 vezes I, então 2 vezes 2, 4, menos J, que é 2, fica 4 menos 2, 2, eu continuo obedecendo essa lei. E, por fim, o último elemento é o elemento que está na última linha e na última coluna, portanto, ele vai ter como índice os mesmos números da ordem da matriz, o 2 e o 3. Obedecendo a lei de formação, fica 2 vezes I, que é 2, menos J, que é 3, então 1. Achamos a galera da segunda linha, respectivamente 3, 2 e 1. Essa é a matriz A. Vamos agora à matriz B. A matriz B, ela já tem uma outra ordem. A matriz B, ela é uma matriz 3 por 1. Então, ela vai ter 3 linhas e só uma coluna. Então, vou ter o B11, linha 1, coluna 2. Não vai ter B12, B13, B14, porque só tem uma coluna. É uma matriz 3 por 1. Vai ter o B21, que vai estar na segunda linha, e o B31, que vai estar na terceira e última linha. Essa é a matriz B, genericamente. Agora, vamos à sua lei de formação. Sua lei de formação é bem mais simples, é I mais J. Então, quem vai ser o B11? 1 mais 1. Quem vai ser o B12? 1 mais 2. Perdão, 2, 1, né? A gente não tem 1, 2 aqui. A gente só tem uma coluna. Então, o B21. B21 é 2 mais 1. E, por fim, o B31 vai ser 3 mais 1. Então, nós vamos ter, respectivamente, 2, 3 e 4 como elementos para a matriz B. Essas são suas entradas. 2, 3 e 4. Beleza. Então, o enunciado não trouxe explicitamente quem era A e quem era B. Trouxe suas informações com respeito à ordem, ou seja, quantidade de linhas e colunas. E trouxe uma lei de formação para os A e J's, onde o I representa a linha e o J a coluna, portanto, o IJ representa a posição do elemento. Essas leis dependiam exatamente dessas duas variáveis, I e J, qual a linha igual a coluna do elemento. Dadas essas leis, para a matriz A, 2I menos J, e para a matriz B, I mais J, agora temos, né, exibida quem é a matriz A e quem é a matriz B. Observe que ele não poderia me pedir a operação soma, porque para eu somar duas matrizes, eu tenho que ter a mesma ordem para as duas, né? E da mesma forma a subtração, uma vez que a subtração é a soma com o oposto, né? A soma com sinal trocado. Então, ele não pode me pedir soma nem subtração. Nesse caso, ele pode me pedir produto. Vamos verificar quando que é possível pedir produto. Se eu tenho a matriz A, N por P, ela só pode, condição, hein? Ela só pode multiplicar por uma matriz B que tenha necessariamente P linhas. Então, é obrigatório que o número de linhas da matriz B seja o número de colunas da matriz A. Tranquilo? Bem, e quantas colunas ela tem que ter? Tanto faz. Tanto faz. Acontece que a matriz produto, condicionada ao fato, novamente, de que B tenha uma quantidade de linhas igual à quantidade de colunas de A, essa matriz produto vai ter como ordem exatamente N por M, o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. No nosso presente caso, a matriz A é uma matriz
2 por 3, ela só pode multiplicar por uma matriz B que também tenha, que tenha 3 linhas, o mesmo número de colunas da A. A quantidade de colunas que B vai ter, tanto faz. É obrigatório que B tenha 3 linhas. Esse é o nosso caso, né? B está tendo 3 linhas, tranquilo. Quantas colunas? Tanto faz. No nosso caso específico, a quantidade de colunas está sendo 1. Então, quando eu for encontrar esse produto de A por B, que o enunciado pede, eu vou ter uma matriz 2 por 1. Uma matriz, então, que vai ter 2 linhas, só uma coluna, portanto, 2 elementos. E ele quer a soma de todos esses 2 elementos. Tranquilo? Bem, então, observado que o produto é sim possível e observado qual vai ser a forma genérica dele, vai ser uma matriz 2 por 1, só vai ter 2 elementos, um C11 e um C21. Agora vamos encontrar exatamente quem é essa matriz C, ou seja, vamos fazer essa multiplicação. Então tá, eu já sei quem é a matriz A, tá aqui, já sei quem é a matriz B, tá aqui, então vamos lá. 1, 0, menos 1, 3, 2, 1, vai multiplicar pela matriz 2, 3, 4. Como é que eu multiplico matrizes? Não é elemento por elemento, é linha por coluna. Eu vou pegar as linhas da primeira e vou multiplicar com as colunas da segunda. Por isso que vai ficar 2 por 1. Porque a primeira tem 2 linhas e a segunda tem uma coluna. Como vai ficar? Vamos lá. Vamos ter, portanto, quando eu pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, eu vou ter o elemento C11. Ou seja, o elemento C eu chamei, o Czão seria a matriz produto, né? Então Czinho seria seus elementos, tá bom? Essa é a nossa notação. Então quem seria esse C11? O elemento da linha 1, coluna 1 da matriz produto. Como é que eu acho o elemento da linha 1, coluna 1 da matriz produto? Eu pego a linha 1 da matriz A e multiplico pela coluna 1 da matriz B, tá? Então eu vou fazer 1 vezes 2 mais 0 vezes 3, mais menos 1 vezes 4. Essa combinação aqui, ó, vai ser o primeiro elemento da matriz produto. Como eu não tenho mais colunas na matriz B, eu não vou mais usar a linha 1 da matriz A. Eu necessariamente vou agora para a linha 2. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, o primeiro elemento da linha, vezes o primeiro elemento da coluna. Linha da matriz A, coluna da matriz B. Mais o segundo elemento da linha é 2 e o segundo elemento da coluna é 3. Eu estou fazendo essa linha vezes essa coluna. E por fim, o último elemento da última linha vezes o último elemento da última, na verdade, única coluna. Então, eu acabei. Quem vai ser, portanto, a matriz Czão, que é a matriz A vezes B? Né? Quem é essa matriz aqui? Ela é a matriz 2, olha aqui, ó, 2 mais 0 menos 4, portanto, menos 2, como primeira entrada. E 6 mais 6 mais 4, portanto 14 16 como segunda entrada. E 14 vai ser a nossa resposta, uma vez que ele pede a soma dos elementos. Então, quando eu somar menos 2 com 16, vamos ter 14. Tá? Então, tá aí, essa foi a questão, não caiu, não teve nesse ano no macro, né? Então essa foi a questão que caiu no processo seletivo simplificado. E na próxima aula a gente vai então para o próximo ano, para 2015. Até lá, continuando com matriz
só que agora as questões se caíram no PSC, CIS, Macro da UEA em 2015.